Shalom, amigos! Mais um lindo Shabat. E hoje estamos aqui para gravar umas fagulhas da Parashá da semana, Parashá Hashavua, que é a Parashá Kitissá, que significa quando levantares ou quando elevares, né? Começa com o censo, que Yod-Heh-Vav-Heh, o Eterno, ele pede para que Moshe faça do povo de Israel, de 20 anos para cima. Por que 20 anos para cima? Porque é a idade em que eles estão aptos para a guerra. A Parashá Kitissá, ela vai de Êxodo, capítulo 30, do verso 11, até o capítulo 34, no verso 35. É uma Parashá maravilhosa, como é cada uma das Parashiotes, e a gente começa com o censo. E é interessante que muitas vezes os tradutores, eles não apontam para algo que é discrepante. Poderia, se fosse um texto qualquer, até ser considerado um erro de escrita, mas nós sabemos que tudo na Torá ela comunica, né? E a gente tem na primeira frase dessa porção já uma revelação aqui, uma sombra de Mashiach. Vamos ver que revelação é essa. É interessante já o título nos dado nesta porção. Kitissá, né? Quando elevares. Aleph Tav Rosh. Kitissá Aleph Tav Rosh. Quando a gente pega as iniciais dessa expressão, que os sábios sempre buscam outras mensagens no texto, né? Pegando as primeiras letras, pegando às vezes as últimas letras, nesse caso aqui pegando as primeiras letras. A gente tem o Kaf, o Tav, o Aleph e o Resh, né? Eu vou mostrar para vocês aqui isso por escrito para facilitar. E aí a gente tem a palavra Keter. Keter é coroa, né? Então a gente tem que o levantar da cabeça é para que nós recebamos a coroa, o prêmio, né? Que Paulo fala lá, né? Então o Eterno, ele quer nos aprovar, né? Quer que nós sejamos contados. Ele nos chama a sermos contados como Bnei Israel, como parte do povo dele. O Eterno só tem um povo e somos nós que escolhemos ser parte desse povo ou não. Precisamos crescer, aceitá-lo, crescer, sermos contados como adultos, aptos para a guerra, porque essa nossa vida, ela também representa uma guerra espiritual que a gente precisa saber, não estar distraído para não sermos destruídos. Mas antes mesmo do título, na primeira linha desta Parashá, temos algo a apontar também. A Parashá Kitissá começa assim, capítulo 30, verso 11, é o primeiro verso da porção Kitissá. E diz assim, em hebraico vai da Ber, Yod-Heh-Vav-Heh, ao Moshe Leamor. Então, e a palavra Yod-Heh-Vav-Heh a Moisés, dizendo. A gente sabe que aqui essa palavra, essa expressão vai da Ber, que é literalmente a palavra, ela é traduzida por e falou, né? Porque faz sentido e falou. Mas nós temos um sentido privilegiado, e nesse sentido privilegiado, nós sabemos que a palavra de Deus é o Mashiach, ele é o Aleph e o Tav, ele é o alfabeto completo, ele é todo o código da criação. Então, quando nós lemos que vai da Ber Yod-Heh-Vav-Heh, a gente deve enxergar aqui uma sombra do Mashiach, né? Dele, por ele e para ele, por intermédio dele, foi tudo feito nesse mundo, né? Ele é esse código que criou todas as coisas, a palavra, o verbo, o logos, a memra, né? Então, aqui a gente já tem sendo dito isso. E aí continua no verso 12, Kitissá Aleph Tav Rosh Bnei Israel. No literal, quando levantares a cabeça dos filhos de Israel. Veja que aqui Kitissá Aleph Tav Rosh Bnei Israel. Apesar de ser o plural filhos de Israel, o que é levantado é uma cabeça, Rosh, e não há acidente,
não há equívoco, não há erro. Esta palavra, ela não é da terra, ela é do céu para nós. Ela tem códigos aqui maravilhosos que hoje, com os computadores, a gente tem meios mais fáceis de encontrar, mas que há milênios os sábios se debruçam sobre esse texto e descobrem códigos que já estavam aqui colocados, porque nos é dito e ensinado que a glória de Deus é ocultar, e a glória dos reis que nós somos chamados a sermos no reino, para o reino, é esquadrinhar. Então aqui, Aleph Tav Rosh é uma cabeça. Quem é o cabeça? É o Mashiach, né? E é Aleph Tav Rosh, né? É a cabeça que é Aleph Tav. Então aqui nós temos um duplo marcador do Eterno nesta escritura, nos sinalando que o que é levantado é uma cabeça que é a cabeça de Mashiach, que será levantada, né? Então, e aqui vai ser contado. Por quê? Porque nós vamos ser contados enquanto nós estivermos conectados com Aleph Tav, esta cabeça, que é o Mashiach. Porque a escritura, no melhor Midrash que a gente tem, que é a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, ela diz que Yeshua voltará para buscar uma noiva. A noiva será o corpo de Mashiach e ele é o cabeça da sua noiva. Então, quando nós formos contados como meio shekel, né, através do meio shekel, como resgate das nossas almas, né, nós seremos conectados com a Aleph Tav Rosh, que é a cabeça, que é o Mashiach. E por que só meio shekel? Porque, na verdade, nós temos uma parte que nós temos que providenciar, que prover. Mas esta parte não é o todo, porque a outra metade vai ser provida para nós, né? O Mashiach, como cabeça, ele é esta outra metade. Então, por isso que lá no final, em Apocalipse, nós temos que esta é a perseverança dos santos. Apocalipse 14, 12. Os que guardam os mandamentos de Deus, essa é a nossa parte. Esse é o meio shekel. A obediência à Torá é a nossa parte, é o nosso meio shekel. Ela é caminho de vida, ela traz vida e bênção. Qual é a outra parte? O testemunho de Mashiach. A gente crer, confiar e conhecer este nosso Criador, o Eterno, o Pai amoroso, que nos chama para estarmos conectados com Ele e também com o Filho, para que a nossa vida seja preservada nele e restaurada por Ele. Então, é muito importante que a gente saiba que nós não conseguimos prover nada inteiro. Nós precisamos de algo que é metade, que será provido para nós. Essa metade é o Mashiach, essa metade também é o resto do corpo. Porque enquanto corpo, nenhuma das suas partes ela é autossuficiente, né? O dedo da mão não pode dizer para o cérebro ou para o estômago, eu não preciso de ti. A boca não pode dizer para o pé, eu não preciso de ti. Então, esse meio shekel também mostra uma conexão que nós precisamos ter uns com os outros, como o corpo de Mashiach, né? E essa conexão, ela é enquanto Bnei Israel, ela quando nós não estivermos excessivamente ensimesmados, pensando em nós mesmos como indivíduos, né? Nós precisamos buscar a unidade no corpo de Mashiach. A gente está funcionando para a edificação do reino de Deus e entendendo qual é o nosso chamado e não deixando de atender a isso que Abba nos traz à mão para fazer, na capacidade que ele tem nos dado, né? E que não nos acovardemos, né? E para isso precisamos nos preparar, precisamos sim prover o meio shekel. E nós temos lá na Brit Hadashah, quando Pedro e Yeshua, eles estão juntos e chega alguém para cobrar essa taxa que era dada ao templo anualmente. E nessa história em que Yeshua provê para ele, para Pedro, esse tributo para o templo, né, nos mostra algo maravilhoso que a gente precisa aprender. Essa história está lá em Mateus 17.
para que nós vejamos nos versos 24 a 27. Nós lemos assim: e vindo eles para Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que recebiam tributos e perguntaram: o vosso mestre, Rabi, o rabino, né, não paga tributos? Esse tributo era para o templo, né, que Yeshua chamava de a casa do meu pai, né? E aí ele respondeu, né? Disse ele: sim. Pedro responde: e quando entrou na casa, Yeshua o preveniu dizendo: o que tu pensas, Shimon, né? Shimon, de quem cobram os reis da terra o tributo ou imposto? Dos seus próprios filhos ou dos estrangeiros, né? E Pedro disse: dos estrangeiros. Disse-lhe Yeshua: então os filhos são isentos, porque se o tributo era para a casa do pai, Yeshua como filho, né, ele estaria isento desse tributo, mas ele cumpriu toda a justiça, né, não deixou nenhuma brecha para nada. E aí ele comandou o seguinte: mas para que não os ofendamos, vai ao mar, lança o anzol e toma o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a sua boca encontrarás um estáter, em algumas versões uma dracma, que representa o valor de 2 meios shekels de prata, né? E a gente vê em Êxodo 38, no verso 26, que havia uma moeda chamada beca, que era uma moeda de meio shekel. Mas Yeshua, ele quer que você não pense na beca, ele quer que você pense no shekel. E o shekel seria uma moeda que você teria que quebrar ela e pensar em metade dela naquela época, né? Não era algo inteiro. E em relação a contar cabeças também, o Eterno nunca quis que nenhum de nós fosse números, né? Por isso que ele não nos conta como números, né? Ele nos conta enquanto cabeça, ele levanta a cabeça como alguém que coloca a mão embaixo do queixo e diz: meu filho, eu tô te vendo, você conta para mim. Então, a gente tem aqui também no hebraico, olha, nessa passagem, no hebraico, nós temos um segredo, né? Algo escondido, né? Porque o Eterno, ele está fora do tempo e ele deixa lá os códigos para a gente encontrar, que quando fala que cada um vai dar meio shekel para o resgate da sua alma. A palavra no hebraico literal é pela cobertura da sua alma, né? Porque ali haja uma cobertura, uma proteção. Você não recebe aquilo que você merece, na verdade, né? Você recebe a graça, a proteção de Deus através da obra do Filho, né? Da obra redentora do Filho. Então você vai ser coberto se você apresentar esse resgate pela tua alma, né? De meio shekel, né? E quando fala pelo resgate das vossas almas, ali a palavra é nefesh, que é a alma, mas nefeshu, que é as suas almas, né? As vossas almas. E quando você destrincha as iniciais dessa palavra nefeshu, né? Você tem no pictográfico exatamente aquilo que aconteceu na vida de Yeshua, né? Que você tem o Nun, que é como se fosse um espermatozoide ou uma semente ou um peixe, né? Que no pictográfico é isso, é uma fonte de vida, né? Algo que tem vida, o Nun. Então você tem uma possibilidade do desenho de um peixe no Nun. Depois você tem um P, que no pictórico é uma boca, né? Então você tem o peixe e a boca. Aí você tem Shin, que representa o shekel, né? Então você tem o peixe, a boca, o shekel, o Shin de shekel. E você tem o Vav. O Vav é algo que conecta, né? E se você pensa num peixe e pescaria, seria um anzol, seria um gancho, porque o Vav era um gancho para conectar algo da tenda que vinha do alto ao chão, originalmente, né? Mas é qualquer conector, né? Algo que é para conectar, né? Então a gente também tem no Vav um anzol.
no desenho. Então, nessa palavra, o resgate das vossas almas, a gente tem esses elementos todos ali em Mateus 17, nessa bela história de Yeshua com Pedro, né? Em que o próprio Yeshua, ele provê o resgate, tanto para ele quanto para Pedro. Então, eles estão conectados, cada um como meio shekel, né? Como foi o design. E há muita coisa maravilhosa. Nós vamos vendo cada uma das fagulhas e vou apresentando aqui para vocês. E assim eu me despeço dessa aqui dizendo Shabbat Shalom. Hoje é Shabbat e a gente está aqui nesse Avodá compartilhando aquilo que o Eterno tem derramado sobre as nossas vidas e que nunca é só para nós. É sempre para que, através de nós, muitos venham a ser abençoados, né? E assim eu me despeço dizendo Shalom.